Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de x menos 5 sobre x ao quadrado menos 25, com x tendendo ao número 5. Bem, antes de procurarmos determinar o limite da função especificada na questão, nós faremos a verificação da possibilidade de determinar esse limite de modo direto. Para isso, aqui no limite de x menos 5 sobre x ao quadrado menos 25, quando x tender ao número 5, de modo intuitivo, nós vamos realizar a substituição do valor de x especificado no limite. Nesse contexto, faremos 5, que é o x que estamos substituindo, menos o 5 da própria expressão, sobre 5 ao quadrado menos 25. No numerador, 5 menos 5 gerará o número 0. No denominador, nós vamos ter 5 ao quadrado, que é 25, menos 25. Em seguida, nós vamos obter, como consequência dos cálculos que realizamos, 0 no numerador e 0 no denominador também, o que se constitui numa indeterminação. O que isso quer dizer? Que possivelmente o limite exista, mas está, entre aspas, escondido. E nós vamos fazer uma busca, então, por esse limite antes de aplicar as propriedades. Para isso, então, façamos o seguinte. Vamos considerar o denominador com x² menos 25. Ele é proveniente de uma expressão que pode ser assim representada. A ao quadrado menos b ao quadrado é um produto notável que pode ser fatorado do seguinte modo. Nós temos, então, a menos b, que multiplica a mais b. É o produto da diferença pela soma de dois termos. Como nós temos x ao quadrado menos 25, que é 5 ao quadrado, então, na forma fatorada, podemos escrever. Vejam só, nós temos aqui a menos b, ou seja, o a está sem a potência 2 e o b está sem o quadrado também. Nós temos x ao quadrado, então no lugar do a nós vamos escrever somente o x, sem o seu quadrado. Menos, no b também nós não temos a potência 2, ou seja, o expoente 2. Logo, no b ao quadrado, assemelhando-se a 5 ao quadrado, o b será somente o número 5. Então, teremos x menos 5 vezes x mais o número 5. Pois bem, vamos substituir, então, x ao quadrado menos 25 por x menos 5 vezes x mais 5. E ver o que acontece na sequência. Então, voltando, nós temos o limite de x menos 5 sobre x menos 5, e que multiplica x mais o número 5, com o x tendendo ao número 5. Agora, como nós temos no numerador e no denominador a mesma expressão, podemos dividir um pelo outro, ou uma expressão pela outra. Vamos encontrar, então, como resultado um limite de x menos 5 dividido por x menos 5 resultará no número 1, sobre x menos 5 por x menos 5 resultará em 1, que multiplica x mais 5, que vamos só repetir, com o x tendendo ao número 5. Bem, esta nova expressão que nós determinamos agora vai nos permitir calcular o limite. Nós não temos a mesma função, mas nós temos uma função equivalente, no sentido de que nos levará ao mesmo limite ao qual a função original está tendendo. E agora vamos aplicar as propriedades que forem possíveis em nosso limite. Vamos começar então recordando algumas dessas propriedades. Se considerarmos o limite de uma função f de x, com o x tendendo a um número real a, e o limite de uma função g de x, com o x tendendo ao mesmo número a, então vamos enumerar aqui como sendo a nossa primeira propriedade o limite de uma função f de x dividida por g de x, com o x tendendo
ao número a. Essa propriedade nos permite fazer o seguinte. Como nós temos a divisão de duas funções, podemos escrever o limite dessas funções dividido um pelo outro. Então, nós vamos ter o limite de f de x dividido pelo limite de g de x, ambas tendendo ao número a. Então, podemos enunciar essa propriedade da seguinte forma. O limite da divisão de duas funções é o mesmo que a divisão do limite dessas duas funções, caso elas sejam, lógico, contínuas. Então, nesse quesito, vamos já aplicar essa propriedade aqui. Fazendo, então, o limite... Então, vamos lá, o limite do número 1, com o x tendendo ao número 5, dividido pelo limite de x mais 5, com o x tendendo ao número 5. Bem, vamos agora recordar mais duas propriedades. Numa delas, nós temos o seguinte, vamos chamar aqui de propriedade número 2. O limite de uma função f de x, somando ou diminuindo uma função g de x, com o x tendendo ao número a, poderá ser reescrito como sendo o limite da função f de x, com o x tendendo a a, mais ou menos o limite da função g de x, com o x também tendendo ao número a. Ou seja, o limite da soma ou diferença de duas funções é igual ao limite da diferença dos limites dessas funções. E a outra propriedade diz o seguinte, se nós tivermos o limite de uma constante real c, com o x tendendo ao número a, o limite será a própria constante c, ou seja, o limite da constante é a própria constante. Agora, voltando aqui ao nosso limite, no numerador nós temos o limite de uma constante. Por enquanto vamos preservar, não vamos aplicar o limite. Então, limite do número 1 com o x tendendo a 5, sobre... E na divisão, ou seja, no denominador, nós temos x mais 5. Então, vamos separar fazendo o limite de x mais o limite de 5, aplicando uma das últimas propriedades que nós destacamos, em que o x tende ao número 5 nos dois limites. Agora, nós podemos resolver esses limites, uma vez que aplicamos as propriedades especificadas. Por exemplo, nós temos aqui no numerador limite de uma constante. Constante essa que é o número 1. Então, nós já vimos que o limite de uma constante c é a própria constante c. Nesse contexto, então, o limite do número 1 é o próprio número 1. Dividido por limite de x, quando x tende a 5, nós vamos colocar em x esse número 5. Mais o limite de outra constante nesse contexto aqui, é o número 5, vai ser o próprio número 5. Então, agora já concluindo, nós temos 1 no numerador, dividido por 5 mais 5, que é 10. Logo, agora nós podemos, de um modo um pouco mais formal, dizer que o limite de x menos 5 dividido por x² menos 25, quando x tende a 5, será igual a 1/10. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!